Oferecimento: Construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Grupo Predial, Gestão e Contabilidade para Condomínios, 3338-2055, Londrina. Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. Obrigado pela sua companhia de todos os dias. Pelo Spotify, YouTube ou Google Podcasts, você sempre é muito bem-vindo aqui com a gente. E quem gosta das nossas reflexões, não deixe de se inscrever no canal ou seguir e ainda deixar a sua impressão. Já estamos, inclusive, produzindo alguns shorts no YouTube, de acordo aí com o tempo litúrgico. São aqueles videozinhos rápidos sobre curiosidades da liturgia. Então dá uma conferida e se você gostar, se inscreva e compartilhe. Lembrando também, e isso vou fazer todos os dias, da nossa live, que vai acontecer no dia 15 de março, às 8 da noite. Comemoração dos 3 anos do nosso podcast. Quero muito a sua participação. Habilite o alarme lá do seu celular para você não esquecer a data. Vai ser bem legal ter este momento com você. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Convertei-nos, ó Deus, nosso Salvador, e para que a celebração da Quaresma nos seja útil, iluminai-nos com a doutrina celeste. Amém. Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um destes menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Numerosos problemas de interpretação surgem com relação a esta passagem bíblica. Quem são as pessoas reunidas para serem colocadas à direita e à esquerda?
São todos os povos, sem distinção, ou apenas os cristãos? A quem designa a expressão esses menores de meus irmãos? Qualquer homem necessitado ou apenas os discípulos e especialmente os pregadores itinerantes do Evangelho? Esta parábola retoma o tema da vinda do Filho do Homem, o glorioso aparato do juízo divino que recorda Zacarias, capítulo 14, e a reunião de todas as nações diante de Cristo apresenta-nos um acontecimento importante. Cada um está na presença do Rei, que dá a posse da herança do reino aos bem-aventurados do seu Pai. O julgamento pronunciado sobre cada um será motivo de espanto para todos. Ninguém sabia ter acolhido ou rejeitado o próprio Senhor nos pequeninos. Estes meus irmãos menores são os discípulos de Jesus. Quem os acolhe, acolhe o próprio Cristo. Mateus capítulo 10, capítulo 12, 18, 28. O juízo decisivo parece, portanto, basear-se no acolhimento dos enviados de Cristo e, através deles, do acolhimento da sua própria pessoa e da sua mensagem. Nas obras de misericórdia e na solicitude demonstrada aos discípulos sofredores, chega-se ao próprio Jesus, que se fez pequeno, que veio para servir e dar a vida em resgate por todos. Ele se identifica totalmente com o seu sofrimento, enviado e perseguido pela justiça. Mas a parábola certamente vai além. O próprio Jesus se inclinou sobre os pobres e sofredores, porque viu neles discípulos na esperança e pequeninos em crescimento. Assim, a aparente imprecisão da expressão estes meus irmãos pequenos certamente significa designar todos os necessitados de um amor concreto e ativo, ou seja, de todos. A mensagem deste texto pode ser resumida em duas palavras: Deus no irmão. Os bem-aventurados recebem o reino porque praticaram a misericórdia. As obras de misericórdia são a porta que conduz à eternidade. O Evangelho anuncia que a misericórdia é sempre praticada para com Cristo. Sendo a misericórdia o critério do juízo, o texto se torna um imperativo urgente dirigido a todos para praticar a misericórdia. Para os cristãos, a misericórdia praticada ou rejeitada é a prova certa da sua fé. A todos, Jesus repete a palavra de desejo misericórdia e não sacrifício. A bem-aventurança do misericordioso, que obterá misericórdia, é um comentário da primeira parte deste texto. A parábola do servo impiedoso, Mateus 18, pode ilustrar a parte negativa desta passagem. O julgamento de todos ocorre com base nas obras de misericórdia. A fraternidade é o sentido para o qual o mundo foi criado. O mundo está seguro quando busca e vive a fraternidade. Somente aqueles que entendem as necessidades dos outros entendem as necessidades de Jesus. A comunhão humana, especialmente a comunhão com os mais necessitados, tem um significado divino que a transcende. Homens e mulheres são imagens vivas do Deus da vida. São Clemente de Alexandria escrevia o seguinte: quando você vê o seu irmão, enxergue o seu Deus. É um homem que decide livremente pela vida eterna ou pelo fogo eterno. Essa decisão não é feita com palavras, mas com obras de misericórdia para com Cristo, que se identifica com os necessitados. É na vida presente que decidimos por Cristo ou contra Cristo. E essa escolha se manifesta no amor ativo ao próximo ou na recusa da nossa misericórdia para com os pequenos. Só há um caminho pelo qual todos os homens se encontram iguais e discípulos de Cristo: o das boas obras. Hoje a igreja celebra São Leandro. Ele era irmão dos santos Fulgêncio e Isidoro, bispos, e Florentina, abadesa, que nasceu em Cartagena, Espanha, por volta de 520. A sua família, distinta na posição social e na espiritualidade, o formou no catolicismo e jovem se fez monge no primeiro mosteiro beneditino da Espanha.
Nos séculos V e VI, o país, por 170 anos, foi dominado pelo arianismo. Esta heresia, que não reconhecia a divindade de Cristo, veio com os bárbaros que venceram o Império Romano no Ocidente e que não eram mais pagãos, pois um bispo ariano chamado Filas havia pregado este erro entre várias tribos germânicas, incluindo os visigodos que chegaram à Espanha, e outros povos fizeram o mesmo nos diversos países europeus, de modo que o arianismo afetou toda a Europa e também o Oriente. Em Sevilha reinava o rei ariano Leovigildo, que se opôs ao apostolado de Leandro, feito bispo provavelmente em 579. Leandro havia criado uma escola na qual se ensinavam as artes conhecidas daquele tempo, mas também a catequese, e entre os alunos estavam Hermenegildo e Recaredo, filhos do rei. Muitos pagãos e arianos, incluindo o filho do próprio rei, se converteram ao catolicismo. Por isso o rei, em 584, iniciou uma guerra civil contra este seu filho mais velho e natural sucessor, acabando por condená-lo à morte. Mas ele não renegou a fé e se tornou um mártir. São Leandro foi forçado ao exílio pela perseguição do rei, indo a Constantinopla pedir auxílio ao imperador. Lá ficou amigo do futuro Papa São Gregório Magno. Ali escreveu livros contra o arianismo, defendendo a ortodoxia católica. O desterro terminou em 586. Voltando a Sevilha, continuou no seu zelo missionário, e afinal o rei, arrependido e reconhecendo que é necessária a coerência entre fé e a vida prática, antes de morrer, pediu ao santo a educação católica dos filhos. O seu filho Recaredo, convertido e novo rei, atraiu muitos súditos para a igreja e, aconselhado por Leandro, convocou o Concílio III de Toledo. Este e o Concílio de Sevilha, também com a influência de Leandro, finalmente levaram a Espanha visigótica a abjurar do arianismo em todas as suas formas. Isto foram várias as sutilezas que esta heresia havia assumido. Outras muitas atividades de São Leandro foram a regra monástica que escreveu para a irmã, o impulso para a fundação de mosteiros, o estabelecimento de paróquias, junto com uma vida de oração, penitência e jejum. Acrescentou, creio, niceno-constantinopolitana liturgia espanhola, onde fica clara a negação ao arianismo, na afirmação da verdadeira divindade e humanidade de Cristo. Já idoso, Leandro sofreu muitas enfermidades, principalmente a gota. Faleceu por volta do ano 600, com 80 anos, sucedido no bispado pelo irmão Santo Isidoro. Ficou conhecido como o Apóstolo dos Godos. Senhor Deus, perfeito e imutável, concedei-nos por intercessão de São Leandro a coragem e estabilidade na fé para lutar contra as heresias do nosso tempo, todas as ideias mundanizantes na área religiosa, cultural, ideológica, política, econômica, morrendo para o pecado e os respeitos humanos, incluindo, se for o caso, os familiares, para sermos fiéis ao nosso creio e imitarmos Jesus na sua humanidade, e assim dele recebermos também a comunhão com a divindade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana para você e se prepare. Deus tem um oceano de bênçãos para você. Até amanhã.